iniciar. Graça e paz, povo de Deus. Boa noite a todos. Quantos estão felizes aqui hoje? Ei, glória. Quem passou o dia descansando hoje, balançando na rede, aquele dia bem preguiçoso hoje? Não? Eita Jesus, glória a Deus. Quem teve tempo hoje de fazer muita coisa que estava atrasada e conseguiu adiantar? Oh, glória. Que a gente possa saber usar o nosso tempo cada vez mais, de cada forma mais sábia. Que a gente possa usar o nosso tempo de forma mais sábia a cada dia que passa. Que a gente consiga compreender a importância do nosso tempo. As pessoas falam muito em dinheiro hoje em dia, mas uma das coisas mais valiosas que a gente tem na nossa vida é o nosso tempo. E eu quero começar esse culto hoje te perguntando, cara, quanto tempo você investe na sua família? Quanto tempo você passa com a sua família? Quanto mais tempo você passar com a sua família, você vai ter uma família mais unida. Quanto tempo você passa com Deus? Quanto mais tempo da sua vida você investir no reino de Deus e em passar tempo com Ele, investir em passar tempo da sua família junto com Deus, mais você vai ter uma vida espiritual e uma família na presença de Deus. Hoje a gente teve um dia maravilhoso na presença de Deus. Muitas pessoas trabalharam, muitas descansaram, muitas organizaram coisas, outras colocaram algumas coisas em dia. Algumas pessoas ajudaram e outras foram ajudadas. Mas quanto do seu tempo de hoje, do dia de hoje, você investiu no reino de Deus e na sua vida espiritual? Quanto do seu dia de hoje você investiu em conversar com Deus, em ouvir um louvor, em ouvir uma palavra? Porque deixa eu te dizer, o nosso culto não começa agora. Nosso culto de domingo começa quando a gente acorda pela manhã e fala: bom dia, Espírito Santo. O nosso dia hoje vai ser extraordinário. Então que o nosso culto aqui hoje na IADEB Barreiras seja uma extensão do nosso dia na presença de Deus. E que a gente entenda que ele não termina aqui no domingo à noite. Nós hoje estamos começando a nossa semana com o pé direito. Nós estamos começando a nossa semana com o Espírito Santo de Deus como prioridade na nossa semana. Que a nossa segunda, que a nossa terça, que a nossa quarta, que a nossa quinta, e nossa sexta e nosso sábado sejam extraordinários na presença de Deus. E que a gente dedique tempo para Deus durante esses dias. Hoje é só o começo da nossa semana. E esse é só o começo do nosso culto. Ele não termina 9 horas. Amém? Ele continua na ida para a nossa casa, Ele continua quando a gente for dormir, Ele continua quando a gente acordar amanhã pela manhã, agradecendo por ter um trabalho, por ter uma família, por poder levantar, por ter saúde, por ter problemas. Eu gosto muito de falar aqui, ei, deixa eu dizer para você, você tem um teto que você coloca a cabeça embaixo, que Deus te deu para você cuidar? Entenda, se está no seu nome, Deus deu para você cuidar. Se você paga o aluguel daquele teto, Deus deu para você cuidar do mesmo jeito. E todos os dois são temporários. A única diferença é o nome de quem está na escritura. Mas só são temporários, a gente só está passando um tempo ali. Daqui uns dias a gente vai morar na glória eternamente com Jesus. E deixa eu dizer para você, se você tem problema no telhado da sua casa, e tem goteira e às vezes dá problema, glorifica a Deus, sabe por quê? Porque só tem problema em goteira quem tem telhado. Sabe essa galera que a gente passa ali e vê elas dormindo lá na calçada do Paraíba, ou então ali naquela praça Castro Alves? Aquele pessoal não tem problema com goteira, nunca tiveram.
Você quer ver um carro, você quer nunca na tua vida ter um problema com uma peça de carro, com um pneu de um carro, ou com um carro batendo? É só não ter um carro. Isso nunca vai acontecer com quem não tem. Você sabe de quem é a moto que dá problema? De quem tem. Você sabe qual é a família que tem problema? A família que tem problema é quem tem família para ter. Então glorifique a Deus pelos problemas da sua família. Glorifique a Deus pelos problemas do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Glória a Deus porque você tem um filho que tem problema. Porque a única forma de não ter um filho que dá problema, uma família que dá problema, é só não ter. E quantas pessoas hoje dariam um braço para poder ter o que você tem, mesmo com esses problemas? Só que além de ter família, teto, carro, moto, bicicleta, sapato, que dá problema, a gente tem um Deus que cura todos os problemas, que resolve todos os problemas, que conserta tudo que tiver quebrado. Ele tem solução. Se for necessário, Ele desmancha, derrete, faz um novo. Mas na mão dEle não existe caso perdido. Glória a Deus por isso. E é esse Deus que está aqui nessa noite para falar com você, cara. Glorifique por isso. Vamos orar? Quero convidar você para ficar de pé nessa noite. Só você que pode ficar em pé. Cara, se você pode ficar em pé, fique em pé glorificando e agradecendo. Sabe quantas pessoas queriam poder ouvir alguém dizer para elas assim: ei, fique em pé. E elas dizem: não posso, cara. Não tenho condição de ficar em pé. Estou numa cama, estou numa cadeira. Entenda, cara, você está cansado hoje do dia que trabalhou muito, ficou muito em pé, fica sentado. Deus vai ouvir o seu louvor, a sua adoração sentado também. Mas se você tem condição de ficar um pouquinho em pé, então vamos orar a Ele em pé um pouquinho. Pai querido, nessa noite estamos aqui diante de Ti e nos rendemos à Tua graça, à Tua presença e à Tua majestade, Pai. Sabemos que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor é criador do céu e da terra. Sabemos que tudo que existe, existe pelo poder da Tua palavra, inclusive nós. E que um dia o Senhor soprou o sopro de vida nas nossas narinas, e estamos aqui hoje e Te glorificamos por isso, Pai. Senhor, nessa noite, nós não entregamos somente a nossa vida a Ti, mas nós entregamos esse culto a Ti, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo essa equipe a estar nos orientando e guiando a nossa adoração nessa noite. Que cada um de nós aqui adore o Senhor com plenos pulmões, que a gente coloque a nossa voz, mesmo que desafinada, para poder sair o nosso melhor, glória a Deus. Que a gente possa acompanhar as letras dos hinos, Pai, não somente com o telão, mas com o nosso coração. A gente possa declarar cada frase nessa noite. Que nós possamos de alguma forma expressar que Te amamos, e que chegue ao céu a nossa gratidão e o nosso amor por Ti nessa noite, Pai. Ser conosco, que o nosso culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar. Glória a Jesus. Vamos declarar que só Ele é único, de todo louvor e de toda adoração nesta noite. Aleluia. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único
ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós queremos consagrar a Ti, Senhor, o nosso ser. Nós queremos consagrar a Ti, Senhor, a nossa adoração, porque Tu és o mesmo para sempre e o Teu amor não falha. Aleluia! Nas palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte, profundo no mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que opere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu
coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O amor de Deus nunca falha. Ele é sempre fiel. O amor não O amor falha. de Deus, ele é perfeito e ele nunca falha para com as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. As palmas glorificam o nome do Senhor. Glória a Jesus. Oh, Senhor, nós podemos sentir a Tua presença aqui, Pai. Nós podemos sentir fortemente a Tua presença do Teu Espírito Santo, aleluia. Se move em nosso meio, Pai, se mova, aleluia. Oh, aleluia. Chamamos, glória a Deus, aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura
és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Eu quero ouvir só a igreja. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Ô, glória! luz na escuridão. Meu Mais Deus, uma vez, esse porque tá bonito, é pra Jesus. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Pra terminar, Meu Deus é Declare. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Se você serve esse Deus, aplauda Ele porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia! Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, Em Ti que nós estamos seguros, Jesus. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Descansa nos braços do Senhor. Ele diz para você nesta noite: não se preocupe com a segunda-feira, com a terça, com a quarta, porque Ele já está lá. Ele já está resolvendo aquilo que você está se preocupando.
Confia que o nosso Deus, sobre a tempestade, Ele também é rei. Ele domina os céus, Ele domina a terra. Ele está neste lugar, nesta noite. E Ele diz para você: descansa o teu coração, porque Ele já cuidou de tudo. Somente adore a Ele. Aleluia. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Quando eu fazia hoje meu devocional, eu estava lendo ali aquela passagem que fala sobre toda a história de Jesus e como ele foi morto, como ele foi crucificado e como ele sofreu para nos salvar. Quando eu lia tudo aquilo, toda aquela trajetória dele ser açoitado, dele ser cuspido, dele ser zombado, eu comecei a imaginar tudo aquilo que aconteceu. E quando eu dei por mim, eu estava chorando e agradecendo ao Senhor. E eu só conseguia dizer: Deus, obrigada, porque o Senhor nos salvou. Deus, obrigada, porque o Senhor morreu por nós e tirou todos os pecados da nossa vida, Pai. O cordeiro mudo, aquele cordeiro mudo, que não disse uma só palavra, ele morreu para nos salvar. E muitas vezes a gente se depara com situações que nós muitas vezes queremos dizer alguma coisa, retrucar e responder a alguma calúnia, algo que fizeram para nós. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: muitas vezes é melhor ficar calado e deixar que Deus responda por nós, porque a justiça dele é maior do que todas. Eu sei que tem alguém aqui que precisava ouvir isso nesta noite, e Deus me levou a falar isso. Eu quero dizer para essa pessoa: se permita ser usada, porque o Senhor que morreu na cruz para te salvar, Ele quer usar a tua vida para salvar muitas vidas. Se permita ser instrumento na vida de outras pessoas, porque tem muitas pessoas precisando que você se mostre, se posicione. Presta atenção na letra desta canção. Ela é uma oração. Deixa ela ser ministrada através desses músicos que estão aqui, porque o Senhor quer alcançar corações nessa noite. Aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei.
chamei. Ele te chama nesta noite, Eu te aleluia. chamei. Deixa Ele te usar, aleluia. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Mais uma vez, deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher nessa noite. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. As palmas glorificam o nome do Senhor, porque Ele está no nosso meio e a presença dEle é muito real. Glória a Deus. Podeis assentar. Graça e paz, povo de Deus. Que bom que você chegou. E que momento tremendo, né? De adoração e louvor ao nosso Senhor. Sentado como você está, abra sua Bíblia comigo. No livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, vamos ler do 15 ao 17. Lucas 18, do 15 ao 17. Vamos ler. Diz assim, pode projetar. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse a mão sobre ela. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: deixe que as crianças venham a mim, não a impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. E lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará no reino de Deus. Amém? E é o momento da meninada subir para receber uma oração. Pode vir. Tem pouco. Se eu perder a conta no caminho, vocês me perdoam. Pode subir as meninadas. As crianças. Deus é Pai. Pode vir. E quando Deus tem mais? Tem ainda. Tá chegando, pode vir. E aí, Pai? E além de ser uma nova geração que a gente tem que cuidar, além de ser uma nova geração que a gente tem que proteger, eles têm que ter o acesso
a Jesus. Eles têm que ter o acesso à palavra. Eles têm que entender que na linguagem deles existe uma palavra para ser ministrada para eles. Amém? E é um ministério bonito que só cresce nessa igreja. E a gente agradece a Deus. E quando a gente lê o versículo, você entende que os discípulos tentam impedir que as crianças se aproximem. E às vezes é uma conduta muito comum da gente. Será que vão atrapalhar? Será que elas não vão deixar a gente ter o devido momento de reverência? E a Bíblia nos diz que Jesus, se nós não formos iguais a elas, com a mesma pureza, com a mesma intencionalidade do coração, nós não somos dignos do reino de Deus. Então a gente tem que entender esse acesso, essa palavra, e orar e ministrar sobre a vida deles. Hoje quem vai estar lá é minha esposa Lani, e eu vou estar com ela, né? Então é uma necessidade da gente entender também que o ministério infantil não é um ministério de mulheres, não é um ministério feminino, é um ministério como todos os outros que a gente tem aqui na igreja, e que os homens precisam entender isso, que às vezes é muito cultural, né? Só as mulheres estarem. Então a gente precisa quebrar essas coisas que são muitos dos homens mesmos e nos dispor a fazer a obra de Deus como nos outros ministérios, certo? Então, se algum homem de coragem queira encarar esse desafio, né, tem que ser corajoso. Se eu não voltar de lá, você já sabe o que aconteceu. Eles me deixaram lá e fiquei lá acabado. Mas a gente brinca e a gente precisa entender que é um ministério importantíssimo para o reino de Deus. Se você tiver disponibilidade, primeiro você ora e pede a Deus um direcionamento. Deus, será que é para mim esse desafio? Se Deus confirmar o seu coração, procura a Nayara, faz assim. A Nayara está ali. Minha esposa também, auxiliar ela no ministério infantil. Se tiver dificuldade nas duas, os pastores estão à disposição. Se procura, dá seu nome, vai ser encaixado no escala, elas vão conversar com vocês e vocês vão entrar nesse ministério. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por essas crianças que estão, Senhor Jesus. É o futuro da nossa igreja, é o futuro de toda uma geração. Deus, nós ministramos sobre a vida delas, ó Pai, bênçãos sobrenaturais. Ministramos sobre a vida delas, ó Pai, um pensamento de entendimento da Tua palavra, Senhor Jesus. Abre a mente delas, ó Pai, na sua idade, pelo seu entendimento, para compreender as coisas do reino, compreender as coisas que a Tua palavra tem para a vida deles, ó Pai. Que eles possam sair dali transbordando alegria e continuar ministrando na nossa vida do jeito delas, com simplicidade, com amor, com muita energia e alegria, Senhor Jesus. Abençoe cada uma delas, abençoe quem vai estar ministrando, abençoe todos os professores que estão, todos aqueles que estão engajados nesse ministério, ó Pai. Capacita para que eles possam ter cada vez mais entendimento da Tua palavra. Te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode ir, gente. Glória a Deus. Oh, Maria. Gente, tem mais algumas coisas para a gente tratar rapidinho com vocês. Primeiro, os nossos avisos, tá? Nós temos o GV multiplicado, já começou nessa semana. Nós tivemos o primeiro GV multiplicado e vamos continuar assim nas próximas semanas. Se você está engajado no GV, vá lá, frequente seu GV, positiva lá. E se você não tiver, procure os pastores que eles vão te direcionar para um dos grupos e você vai ficar super bem assistido. E temos também o nosso GVA. Confirmado, pastor GVA, quinta? Confirmou quinta agora? Nessa quinta nós vamos voltar já o GVA, que é o Grupo de Vida e Ação, no Hospital do Oeste. Mais informações a gente vai colocar no grupo da igreja, o pastor vai estar direcionando essa semana. O GVA também vai ser liderado pelos grupos de vida, mas por enquanto a gente se adapta, o pastor vai conduzir o direcionamento do GVA nesse período, certo? Então você que também está nos grupos da igreja, aguarde as informações, vai chegar lá e aí vocês vão poder participar com os horários tudo bonitinho, certo? Outra coisa, temos também a Cesta do Amor que a gente precisa voltar, que é a doação de alimentos para famílias que precisam. Essa igreja também tem esse entendimento, que a gente precisa abençoar pessoas lá fora. Então, você que pode, leva para o seu grupo de vida. Se tiver alguma dificuldade, traz para a igreja, nos procure, mas não deixe de participar e contribuir para abençoar a vida de mais pessoas, certo? Gente, avisa só esse. Tem mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Sexta-feira teve os Homens de Honra, para quem não sabe, foi top, uma bênção, certo? Há várias revelações que não podem ser ditas. O meu Ednei estava lá, Davi, são os novos revelações do grupo aí. Mas foi uma bênção. Foi uma bênção. Ontem nós tivemos nosso estudo no Guino e na Célia, também foi uma bênção. Então participe, se engaje nos ministérios da igreja. Você que nos visita hoje pela primeira, segunda, terceira vez, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Esse lugar é a casa do Pai. Não saia daqui sem
usufruir daquele cafezinho ali. É top, é um momento que a gente pode conversar um pouco, nos conhecer e exercermos um pouco da comunhão, daquilo que Deus nos ensinou, o partir do pão uns com os outros, amém? E vamos abrir agora Salmo 56, versículo 12. Pronto. Salmo 56, 12 diz assim: cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão. Põe outra versão, Steph, por favor. Acho que é King James, talvez. Vamos lá. Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te apresentarei minhas ofertas de gratidão. Vamos agora ter um momento de dízimos e ofertas, um momento em que você pode trazer aqui o dízimo e a sua oferta. Entender dízimos e ofertas é entender gratidão, é entender semeadura, é entender a palavra de Deus como uma ordenança do Senhor para nós. É que nós estamos aqui semando no reino de Deus para que coisas incríveis aconteçam no reino de Deus. Assim como nós às vezes nos entregamos em oração, nós entregamos em vida para os outros, que você possa trazer também com os recursos do seu trabalho, aquilo que Deus colocar no seu coração e depositar aqui na casa do Senhor. A responsabilidade de administração, de cuidado é da igreja, é da liderança da igreja, mas nossa responsabilidade é de entregar a Deus aquilo que é devido a Ele. Se é aqui que nós nos alimentamos, se é aqui que nós recebemos o pão, aqui nós devemos contribuir. Imagine você comer na sua casa todo dia e fazer feira sempre para a casa do vizinho. Isso não tem sentido. Então aqui nós nos alimentamos diariamente. Nós estamos sempre buscando aqui o alimento espiritual. E aqui nós contribuímos para que esse alimento continue. Independente da nossa contribuição, a obra não para porque é obra do Senhor. Mas Deus quer olhar para o nosso coração e entender um coração grato. E tudo aquilo que você promete ao Senhor, cumpra, entregue também as suas ofertas a Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar. Se você quer contribuir, os meninos estão ali com o envelope, é só fazer um sinal com a sua mão. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque nós estamos aqui reunidos para te louvar, para te agradecer. Obrigada porque o Senhor trouxe tantas pessoas aqui nesta noite. Nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e o Senhor cumpre todas as suas promessas, Jesus. Pai, nós apresentamos nesta noite, Pai, os teus filhos, os dizimistas, os ofertantes na tua casa, Pai. Todos aqueles que têm e compartilham com quem não tem. Senhor, dizimar é honrá-lo, é agradecer. E nós estamos aqui para fazer isso, para te honrar, para te agradecer. Como nós somos gratos pelo que o Senhor fez e faz. Pai, continue abençoando, Pai, todos esses seus filhos que estão aqui, abrindo portas, abençoando celeiros, que eles possam ter para compartilhar, para abençoar o irmão, o vizinho, os familiares, que eles possam contribuir na tua obra, que eles possam estar com um olhar atento, Pai, com discernimento para entender e para ouvir o Espírito Santo falar quando eles tiverem que ajudar alguma outra pessoa. Nós somos gratos, Jesus, porque o Senhor tem renovado as nossas forças, porque as tuas misericórdias têm sido renovadas sobre as nossas vidas. E nós só temos que te agradecer, Pai. Senhor, eu oro pela pessoa que estará trazendo, Pai, o teu filho que estará ministrando nesta noite. Que o Senhor possa estar usando, Pai. Que ele possa falar aquilo que o Senhor quer que seja falado nesta noite. Porque nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, para receber o que o Senhor quer entregar. E que nós possamos estar com o coração aberto. Porque o teu Espírito Santo já falou, mas ele quer falar muito mais aos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Que assim seja. Gente, nós tivemos ontem um estudo bíblico fantástico. Cara, você que ainda não teve a oportunidade de conhecer o estudo bíblico da IADEB Barreiras, eu quero te convidar. Todo segundo sábado do mês a gente se reúne, às vezes aqui no prédio da igreja, às vezes em alguma chácara de algum irmão. A gente sempre disponibiliza o local. E ontem nós tivemos um segundo estudo sobre semeadura e colheita. E é importante a gente entender, ontem a gente frisou muito sobre o que é a semeadura e a colheita. Porque muitas vezes a gente acha que semear e colher é quando você faz o bem para alguém e recebe o bem de volta. E não é assim. Deus não quer que você receba de volta aquilo que você entregou. A gente às vezes não lê com tanto cuidado a palavra e não presta tanta atenção no versículo que a gente está lendo. E eu quero só trazer aqui um gostinho para vocês do que a gente teve ontem à noite. Coloca para mim aí João capítulo 12, versículo 24, só para vocês terem uma ideia do que a gente viu, das coisas extraordinárias que a gente descobriu de Deus ontem à noite. Ontem a gente falou sobre a questão da semeadura e da colheita. Olha o que Jesus nos disse. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Se ele não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Mas se morrer, ele dará muitos frutos. Deixa esse versículo aqui, não tira não. E o que a palavra está falando aqui para nós? Semeadura e colheita é igual, na presença de Deus, depois que a semente morre, a multiplicação. A gente está todos os dias semeando na nossa vida. E aí eu digo assim, às vezes a gente acha que você semear na vida de alguém eu estou passando pela estrada e tem alguém no prego na beira do caminho. E aí eu vou e ajudo aquela pessoa que está no prego na beira do caminho, para que um dia, quando eu estiver no prego na beira do caminho, alguém passe e também me dê ajuda, porque eu plantei e eu colhi.
Isso não é o que esse versículo aqui está falando. Porque o versículo está dizendo o seguinte: se você semear o grão, se você plantar uma semente e essa semente continuar viva, ela vai continuar só. Se você fizer algo por alguém e não esquecer do que você fez, aquilo ainda continuar vivo. Fiz isso para fulano, fiz isso para fulano, fiz isso para fulano. Um dia eu vou ver, um dia eu vou precisar. A semente não morreu, continua viva. O que você tem de volta? A mesma semente que você deixou lá, ela volta para você. Mas no reino de Deus existe uma coisa chamada multiplicação. Se a semente morrer, se ela foi enterrada e esquecida, ela dará muitos frutos. Então o que acontece se eu ajudo alguém que está na beira do caminho como uma semente plantada e morta e esquecida? Não é para que alguém me ajude quando eu estiver na beira do caminho. É para agora eu passar no caminho de Land Rover e nunca mais precisar ser ajudado. Porque tem que multiplicar a semente que eu fiz. Não é eu dar um pão para quem está com fome e um dia quando eu estiver com fome, alguém me der um pão. Não. A semente multiplicada é eu dar o pão um dia para quem está com fome. E Deus me dá uma padaria. Deus me dá uma confeitaria, uma empresa de alimentos. A multiplicação de Deus é isso. A gente tem que deixar de ser mesquinho e entender o que tem disponível para nós. E às vezes por falta de conhecimento a gente fica vivendo a vida de forma medíocre, mediana. Eu faço alguma coisa para alguém, não esqueço aquilo que eu fiz para ela, ela faz para mim de volta e eu vou levando a vida assim. Deus quer a multiplicação na sua vida. Deus quer que as sementes da sua vida sejam multiplicadas. E para isso você tem que aprender que a semente tem que morrer. E a gente aprendeu sobre isso ontem. Imagina, foram mais de 2 horas ontem só escavucando a Bíblia, entendendo isso. Quero te convidar, sábado que vem a gente vai ter outro. Amém? Hoje eu estou muito feliz, cara, porque estou vendo aqui meu amigo Marcos, que devido ao trabalho, ele tem uma dificuldade de vir às vezes, que tem outros amigos que também nos visitam nessa noite. Vejo que um casal abençoado está nos visitando. Tem também o nosso amigo Ednei, a família que está ali, que também não está mais visitante, né? Já está fazendo parte da família aqui. Porque assim, veio a primeira vez é visitante, veio da segunda em diante, já virou rato de casa, já não recebe mais tratamento de visitante não. Em vez de dizer assim, ei, vamos tomar um cafezinho, eu disse, não esquece de trazer o café para colaborar no domingo que vem não, viu, velho? Você vigia na terra aí, que você agora, as nossas amigas aqui também, vocês não é visitante não, vocês vigiam e vocês trazem o café. Mas sejam bem-vindos. A casa é do Pai de vocês, cara. Você tem um lugar que você pode ficar à vontade. Tá dormindo? Tem alguém aqui que está com sono? Não? Se tiver, levanta, pega um cafezinho lá e senta. Fica à vontade, você está na casa do Pai de vocês. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Quem aqui tem sonho? Glória a Deus. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que você não deve desistir dos teus sonhos. E eu quero mostrar na Bíblia para vocês segredos extraordinários de grandes homens e mulheres de Deus que sonharam de forma correta e viram seus sonhos se tornarem realidade. Quem aqui quer uma ajuda? Quem aqui quer um direcionamento bíblico para ver os seus sonhos se tornarem realidade? Amém? Pois então você está no lugar certo nessa noite. Amém? Tiara já orou por nós. Eu quero começar falando nessa noite sobre um cara que eu admiro demais. É o cara que eu mais admiro na Bíblia, tirando Jesus. José. Eu sou fã de José, cara. Assim, quem é o cara que você mais admira na Bíblia, tirando Jesus? José. E por que você admira tanto José? A gente vai ver uma das coisas nessa noite. José do Egito, beleza? Porque às vezes a gente confunde com o José. Existem vários Josés na Bíblia. Tem o José, pai de Jesus. Mas hoje nós vamos falar do José do Egito. Amém?
Abre para mim Gênesis capítulo 37, versículo 9, a gente vai ler até o 11. Nunca desista dos teus sonhos. Nosso país está passando por uma época muito difícil, por uma época de escassez, por uma época de dificuldade, por uma época de fome, e era exatamente essa situação que iria chegar na vida de José, no país em que José morava. O lugar onde José morava iria passar por uma crise muito pior do que a que a gente está vivendo hoje. E durante essa crise tão louca e tão extraordinária, a Bíblia diz que foram 7 anos de fome e escassez, onde não caía água, cara. Imagina, 7 anos sem chover. Se compara ao que a gente está passando, se compara ao que o nosso país está passando, 7 anos sem chover, 7 anos sem produzir, 7 anos sem plantar, 7 anos sem colher. Pensa aí numa situação dessa. E numa situação dessa, José vive a realização do seu sonho. Deixa eu dizer para você, para Deus não existe época certa para realizar os nossos sonhos. Deus não depende da situação econômica, política e social do nosso país para realizar os sonhos da nossa vida. Ele pode te tornar o cristão mais rico de Barreiras. Só Carol, Jesus? Não, ninguém entendeu não. Jesus pode te tornar o cristão mais rico de Barreiras. Oh, glória, Jesus. Só eu que você é o pastor mais rico que existe nessa cidade? Gente, se o meu recurso financeiro, se a minha vida financeira serve a Jesus do jeito que ela é hoje, ela vai servir a Deus quando eu for milionário. Glória a Deus por isso, declare isso também. Senhor, me capacita para tomar conta de milhões, para administrar milhões, porque eu quero servir o teu reino com os meus milhões, assim como eu sirvo com meus 1000. Glória a Deus. Gênesis 37, 9 diz assim, ó: depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive um sonho, e desta vez o sol, a lua e as 12 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Uma coisa que eu quero que você guarde nessa noite: o próprio Deus garante a realização dos nossos sonhos. Às vezes você conta seus sonhos para pessoas que não deveriam saber, e isso dificulta muito a tua caminhada em ver a realização daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus te deu. O sonho que José teve era um sonho que era de Deus para José. Foi um sonho que Deus deu a José. E às vezes a gente tem sonhos na nossa vida que são nossos sonhos e que Deus está muito disposto a realizá-los. E assim a gente tem que entender que se Deus está disposto a realizar os meus sonhos para a minha vida, imagina os sonhos de Deus para a minha vida. Porque você tem sonhos para você, mas Deus também tem sonhos para você. Você olha para a tua vida, acorda de manhã e diz assim: eu tinha tanta vontade disso, como eu sonho em ter aquilo, como eu sonho em ser aquilo, como eu sonho em fazer aquilo.
Mas só que Deus também olha para você e diz: como eu sonho que ele tenha aquilo, como eu sonho que ele seja aquilo, como eu sonho que ele veja aquilo. E às vezes a gente deixa de viver os nossos sonhos, porque a gente fica contando apenas com a força do nosso braço para realizar esses sonhos. Às vezes a gente diz assim: tem um sonho de ter tal coisa, tem um sonho de ser tal coisa, e olha para a nossa possibilidade, e olha para a nossa capacidade, olha para os nossos recursos e diz assim: isso é um sonho impossível, eu nunca vou poder ter isso. José tem um sonho, e no sonho Deus diz assim: olha, no sonho a sua família se curvava diante de você, todos os seus irmãos se curvavam e te reverenciavam. E aí José conta o sonho e os irmãos começam a chacotear de José. Mas quando José tem um outro sonho, e no sonho até os pais de José se curvavam diante dele. Aí agora você imagina como é que ficou a cabeça de José. José teve um sonho, e na inocência de José, ele não compreendeu a grandeza do que Deus tinha prometido para ele. E às vezes Deus promete coisas grandes para nós, e a gente pega aquela coisa grande que Deus promete para nós e não sabe o que fazer com ela. E a gente começa a contar para pessoas que aparentemente seriam as pessoas melhores do mundo para saber dos nossos sonhos, aqueles que nos cercam, que estão perto de nós. Porque quando Deus te dá um sonho, a primeira coisa que você faz é virar para o lado e dizer assim: rapaz, você não sabe de nada. O que foi? Moço, Deus não disse que vai fazer tal coisa assim, assim comigo, e que vai me dar um negócio assim, assim. Aí às vezes quem está do teu lado olha para você e diz assim: você é o filho mais novo, você é o mais franzininho, você não tem nada, você não tem direito a nada, você não é o primogênito, quem é você na fila do pão? O que você está pensando? Ah, mas Deus me deu um sonho que eu vou ter uma empresa e que eu vou prosperar. Meu amigo, você sabe quantas empresas quebram no Brasil todos os dias? Mas Deus falou que vai me dar, poxa. Ele falou que é para mim ir aqui, que vai me prosperar. Rapaz do céu, só hoje fechou umas 10 empresas aqui em Barreiras. Só hoje tem... Você sabe quantos empresários estão se matando todos os dias porque faliram e perderam tudo? Às vezes você está contando sonhos para pessoas que estão perto de você, mas que não deveriam saber dos teus sonhos. Não tem maturidade espiritual para entender a coisa espiritual que Deus quer fazer na tua vida. Porque assim, se eu tenho um sonho e quem garante a realização do meu sonho é o próprio Deus, então eu não estou falando de coisas carnais. Porque se assim, eu sou amigo do prefeito, o prefeito é meu amigo, de comer churrasco lá em casa, de nós estar saindo para pedalar junto, e a gente sai para poder passear junto, tira férias junto, e eu estou precisando do emprego, e eu vou lá pedir um emprego para o prefeito. Eu preciso de um milagre, uma intervenção divina para poder conseguir esse emprego para mim? Provavelmente ele mesmo vai dizer: rapaz, você está desempregado, vou arrumar um negócio ali para você. Eu estou falando de sonho, Eu estou falando de projetos que você não consegue realizar com a ajuda humana, com o recurso do teu braço, sabe? É de você ser algo, é de você ter algo, é de você construir algo, que as pessoas vão olhar e dizer assim: não. Só que as pessoas certas, com maturidade espiritual, que já viveram grandes sonhos de Deus, vão olhar para você contando seus sonhos e vai dizer assim: eu vou orar junto com você, porque Deus vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e justo para cumprir a tua palavra. Não desiste não, vamos orar junto. Cuidado para quem você conta seus sonhos. Teve uma mulher extraordinária, abre para mim aí, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10.
a gente vai ver o sonho que Ana tinha de ter um filho. Ana tinha um sonho, e o sonho de Ana era o sonho de Deus. Eles tinham em mente um homem para aqueles dias que fizesse. Deus tinha uma necessidade de um profeta, e Ana tinha uma necessidade de um filho. E Ana vivia amargurada, chorando muito ao Senhor, porque ela não conseguia ter um filho. Ela tinha um marido extraordinário, ela tinha uma vida extraordinária, morava numa casa extraordinária, fazia parte da alta sociedade da época. E naquela sociedade a mulher tinha a principal função de dar um herdeiro, um sucessor para o marido. E Ana era estéril. E naquela época o homem poderia ter mais de uma mulher. E ela tinha uma outra amiga, Penina, que podia ter filhos, e que deu um filho para seu marido, Eucana. Só que Ana todos os dias subia ao templo, e a Bíblia diz que com a alma amargurada ela chorava muito e declamava ao Senhor: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E Ana tinha um sonho de ter um filho, porque uma mulher que não tinha filho naquela época era uma mulher considerada desprezada. O marido desprezava ela, a sociedade desprezava ela, porque a principal função dela ela não estava cumprindo. Só que a Bíblia diz que esse camarada, esposo de Eucana, não desprezava ela, tratava ela com muita regalia, amava ela e dava para ela coisas maiores do que para outra esposa que ele tinha, que dava filho para ela. Ele amava Ana. Mas entenda, tem sonhos na tua vida que nada do que você tiver vai substituir a realização desses sonhos. Tem coisas na sua vida que você sonha em ter, que você diz assim, igual Ana: eu quero ter um filho, eu sonho em ter um filho. É o meu sonho da minha vida, é ter um filho. Você pode ter o melhor marido do mundo, o melhor carro do mundo, a melhor casa do mundo, frequentar os melhores restaurantes, ter os melhores amigos, mas o teu sonho não se realiza, cara. A Bíblia diz que Ana era uma mulher extremamente triste, amargurada, porque ela, deixa eu dizer para você, muito mais difícil do que ver o teu sonho não realizado é olhar para o lado e ver pessoas do teu lado com seus sonhos realizados na vida dela. Eu queria um marido, aí você olha para o lado, aí fulana casa, Beltrana casa, Beltrana casa, só você não casa. Eu queria tanto ter um filho, aí você olha para o lado, fulano tem um filho, Beltrano tem um filho, Cicrano tem um filho, todo dia engravida um, e você nada. Eu queria tanto ter um neto, todo dia aparece um neto, e você nada. E é difícil, imagina, a Bíblia diz que Ana tinha tudo que uma mulher poderia sonhar, ela tinha. Ao ponto do seu esposo ver ela triste, amargurada, e dizer para ela assim: eu não sou melhor para você do que 10 filhos, Ana. Cara, o que 10 filhos poderia fazer para você que eu não faço? E aí às vezes a gente não entende a dor de quem não está vivendo o teu sonho realizado. E a gente olha e diz assim: poxa, cara, mas você só não tem seus sonhos, você tem tudo. Você tem uma casa, você tem amigos, você tem uma igreja, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. E a gente precisa compreender, cara, nós temos um vazio dentro de nós, que só é preenchido com Deus e mais nada preenche. Não existe um homem completamente, não existe uma mulher completamente realizado sem ter comunhão com Deus e com os cristãos. E um ser humano que está vivendo um sonho que não se realiza, não existe nada
que possa substituir esse sonho não realizado. Sempre vai ficar no coração o lugarzinho que só aquele sonho preenche. José era um cara extraordinário, não compreendeu que não podia estar contando seus sonhos para todo mundo. E por isso ele viveu algumas dificuldades que ele não precisava viver. José sofreu inveja em cima do teu sonho. José sofreu perseguições por ter compartilhado seu sonho. José teve investidas e dificuldades que ele não precisaria ter passado por elas, por ter conversado demais. E tem vezes que na nossa vida, nos nossos sonhos, a gente vai ter eles realizados porque é um projeto de Deus, é a vontade de Deus, mas às vezes a gente passa por dificuldades nos nossos sonhos, de invejas e de incompreensões, porque a gente conversou demais para quem não deveria e gerou coisas ruins no coração de pessoas que, se não tivesse escutado meu sonho, não estaria gerando essas coisas. Porque entenda, como é que fica o coração de Ana todas as vezes que ela olha para o lado e vê Penina amamentando e cuidando do seu neném, e ela ano após ano chorando na presença de Deus e nada do seu sonho ser realizado. O que Ana fez? Nada, não contou nada para ninguém. Ela só casou e tinha um marido extraordinário e o sonho não se realizava. Ela não precisava contar para ninguém que ela tinha um sonho de ser esposa. O problema dela não era ter conversado demais como José. José passou por coisas porque conversou demais. Ana passou por coisas só porque tinha um sonho. Só porque tinha muitas coisas boas. Não quer dizer que não faltava alguma coisa. Só porque tinha muitas coisas boas não significa que ela tinha que ser uma pessoa extremamente feliz e realizada. A gente tem que compreender que às vezes o que realiza você não realiza o teu irmão. E a dor, ela é individual. Cara, não vira para o teu irmão, não olha para ele e diz para ele que ele devia estar alegre pelo que ele tem. Respeita a dor dele, cara. Respeita a dor do teu irmão. Às vezes, ele está vivendo igual Ana. Ele está vivendo a tristeza de não ter um sonho realizado ainda, por N motivos, que talvez ele nem descobriu ainda. E a coisa que você menos precisa ouvir na tristeza de um sonho não realizado é: por que você está triste? Você tem tanta coisa. Só quem tem um sonho que ainda não se realizou sabe a tristeza que é. Só quem tem uma dor sabe o que é passar por ela. Gente, eu perdi meu pai muito novo. Meu pai morreu com 50 anos. Eu não posso virar para alguém que perdeu o pai novo e dizer: eu sei que você está passando. Não sei, porque a dor dele não é a minha dor. Eu tenho noção do que é perder um pai, mas eu não sei a dor que ele está passando. A situação é totalmente diferente. Eu não sei em que situação ele está, como ele viveu, como ele foi criado, o que ele passou com o pai, qual é o tipo de mãe que ele tem. Não dá para a gente saber. A gente tem que aprender com a Bíblia a se conduzir diante dos sonhos dos nossos irmãos que estão perto de nós. Você sabe o que um irmão meu que está sonhando e não está vendo seu sonho realizado precisa? De alguém que esteja do lado dele orando, mesmo quando a gente não compreende porque ele chora. A coisa que a gente mais precisa quando a gente está num momento de angústia, de dor, é de alguém que se coloque do nosso lado e não diga nada. Só chore com a gente. Mas deixa eu dizer para você, nem só de choro e tristeza viveu José e Ana. Nem só de dificuldades e tristeza viveram José e Ana. Por que eu estou falando de dificuldade e de tristeza? Porque José teve o seu sonho realizado, Ana teve seu sonho realizado, mas todos eles passaram por dificuldades. Todos eles passaram por percalços. Coloca o versículo 11 para mim, por favor.
e fazendo um voto disse: ó Senhor Deus dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo, a sua barba nunca serão cortados. Sabe o que acontece aqui? Ana está indo todo dia ao templo e dizendo assim para o Senhor: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E todos os anos ela volta para casa do mesmo jeito. Mas um dia a oração de Ana, diante do sonho que ela tinha, se torna algo diferente. Ela muda a oração dela. Ela para de dizer eu, e ela olha para Deus e diz assim: Senhor, agora é nós. Ana para de pedir um filho para Deus e ela diz assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele é seu. Aí agora Deus está necessitando de um profeta para fazer a transição dos juízes e começar agora a época dos profetas na Bíblia. E aí agora Deus olha para a promessa de Ana e ele diz assim: Ana, agora teu sonho é meu sonho. Porque agora o seu sonho se tornou agora meu sonho. Porque não é mais um filho teu para as tuas necessidades, é um filho nosso para as nossas necessidades. Você precisa de um filho, eu preciso de um profeta. E a sua oração mudou. Então agora eu entro no negócio. Você sabe qual é o problema da maioria dos nossos sonhos? A gente está sonhando ele sozinho e orando sobre ele de forma egoísta. Quantas pessoas você conhece que não tem um carro e no dia que Deus dá um carro não conversa mais com ninguém? A vida toda, Senhor, me dá um carro, porque eu vou para a igreja a pé e é uma luta. Aí Deus dá um carro, ele passa naquele carrão chutado, jogando poeira nos irmãos para a direção ao culto. Isso é um sonho de Deus? Não, cara. Eu falo sempre para os meus irmãos, eu digo: gente, coisas só são coisas, e as coisas só servem se elas nos servirem. Se as coisas não nos servirem, elas não servem para nada. Isso aqui é só um copo, isso aqui é só um iPad, isso aqui é só um celular, aquilo ali é só um carro, isso aqui é só uma TV. Se isso aqui não servir para Deus, não serve para nada. Se ele não tem um propósito no reino de Deus, então ele não serve. Se Deus me deu e ele não pode servir nenhum dos meus irmãos, se eu tenho um carro que não dá carona para ninguém, que não pode ser emprestado para ninguém, que não pode servir ninguém, qual é a intenção de Deus me botar num carro mais novo? O nosso problema às vezes não é o de José. Às vezes o nosso problema não é conversar demais. Às vezes o nosso problema é esquecer de colocar Deus nos nossos sonhos e querer que Deus tenha parte de realizar os sonhos que a gente não está colocando ele dentro. Você diz assim: eu tenho um sonho, quero comprar um carro. Pronto, beleza. E você tem quanto para eu tenho tanto para comprar um carro, porque quando eu tiver um carro eu vou fazer tal coisa, porque eu preciso daquilo. Aí Deus diz: tá bom, então realize seu sonho. Mas no dia que você vira e diz assim: Senhor, eu quero ter um filho, porque no dia que eu tiver um filho, cara, ele vai servir ao Senhor. Senhor, eu quero ter uma casa, porque no dia que eu tiver uma casa, ela vai servir ao Senhor. Vai ter grupo de vida lá, vai ter oração lá. Eu vou receber os homens de Deus que vier pregar na minha igreja. Eu quero um quarto lá só para me hospedar as pessoas que forem para a minha igreja pregar. Eu quero, Pai, um emprego maior, melhor, porque eu quero ajudar na obra que está acontecendo lá no Hospital do Oeste. Eu quero dar uma cesta básica todo mês. Eu não quero mais pedir cesta básica para ninguém. Eu quero... Aí Deus começa a olhar para o teu sonho e dizer assim: eu tenho parte com isso. Isso aí vai servir no meu reino. E aí agora Deus junta o propósito de Ana com o propósito dele. Às vezes a gente diz assim: Senhor, eu quero uma empresa. Para que você quer uma empresa? Como é que essa sua empresa vai servir a Deus?
Você achou alguma forma de dizer assim: Senhor, eu tenho uma empresa, mas o que essa minha empresa produzir aqui, Senhor, tanto aqui é teu. Eu quero um salário. E eu me lembro muito do voto da minha esposa com Deus. Isso marcou muito a minha vida. A minha esposa, desde quando ela ganhou o seu primeiro salário, ela fez um voto com Deus: Pai, se o Senhor me der um trabalho, eu não só vou ser uma dizimista fiel da tua casa, mas o meu primeiro salário é integral na tua casa, eu quero entregar. Aí Deus olha para aquilo e diz assim: rapaz, eu tenho parte desse negócio, velho. Isso vai me servir, isso vai me honrar, isso vai ser útil, eu vou usar isso aqui, o meu reino vai crescer. Porque se eu dizer para você, às vezes a gente acha que o reino de Deus é só cesta básica e cobertor e sopa para quem está lá. Mas quando a gente ajuda a comprar um ar-condicionado desse aqui, para essa galera ficar sentada confortável ouvindo a palavra de Deus, isso aqui é tanto o reino de Deus, como uma cesta básica para quem está com fome. Porque tem muitos de nós que está aqui hoje sendo alimentado a sua alma dessa palavra. E num calor escaldante que é a barreira sem um ar-condicionado, você não conseguiria prestar atenção no que Deus está falando. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Muito embora ouvir a palavra de Deus com a barriga vazia, é muito difícil. Por isso que eu digo, cara, você está ouvindo aqui, está com a barriga vazia, está com fome, levanta, pega um pedacinho lá, come, senta. Você está na casa do teu pai. Se você estivesse na casa da tua mãe e a gente estivesse conversando lá e tivesse um bolo ali, você ia ficar com fome, ou você levantaria e colocaria um pouquinho de café para você? Fica à vontade, você está na casa do teu pai. Amém? Você que trouxe uma garrafinha de café, você está contribuindo para o reino de Deus. Porque no final do culto a gente tem um momento extraordinário de ficar batendo um papo, de ficar conversando, de ter essa comunhão que é muito importante para a casa do Pai. Isso aqui é tão o reino de Deus como ir no hospital e levar a palavra dele e pregar para quem está lá com necessidade. Amém? Abre aí o mesmo 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Samuel diz assim, ó: Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o Samuel, lá aquele Samuel que era o sonho de Ana. Agora ele virou profeta de Deus. E aquele Samuel agora está fazendo, sabe o quê? Ungindo o primeiro rei de Israel. Você sabe por que isso aconteceu? Porque um dia uma mulher deixou de sonhar para si e disse assim: o meu sonho tem que ser em conjunto com o sonho de Deus. Aí agora eu quero olhar para você e dizer assim, ó, imagina, Penina tinha um filho, que era a outra mulher de Eucana. Agora você imagina Penina e Ana conversando: ah, meninas, tudo bom? Como é que vocês estão aqui? A gente está aqui de boa, tal. Como é que você está? Tudo bem? E Penina, e seu filho? Não, meu filho está bem, ele está ali, trabalhando ali, ele está cuidando das coisas do pai, Eucana, ele está olhando hoje ali os negócios. E o seu, Ana? Não, o meu foi ali, ungiu o novo rei de Israel, só ali, volta já. Meu filho foi ungir o rei, não o rei de Israel, daqui de onde a gente vive aqui. Quando você coloca seus sonhos na presença de Deus, eles se tornam maiores do que você nunca imaginou. Você se torna honrado como você nunca imaginou. Porque entenda, não é mais a tua empresa, não é mais o teu carro, não é mais o teu marido, não é mais o teu filho. Ei, Samuel não era o filho de Ana. Ele era o sonho de Ana com Deus. Não é a tua empresa, é o sonho de Ana com você. É o sonho de Deus com você. Não é o teu marido, é o sonho de Deus com o teu sonho se realizando ali. Não é o teu filho, é o sonho de Deus. Quantos estão entendendo nessa noite? Cara, não é a provisão que você precisa, não é o sonho que você precisa, porque filho tem um monte por aí, mas um filho que unge o rei de Israel é só o sonho meu, mas de Deus. E o que Deus quer dar para nós, cara, é algo assim.
é extraordinário. Deus não quer dar de volta o que você deu. E deixa eu dizer para você, você sabe quantos filhos Ana ainda teve depois de Samuel? Porque a partir dali, meu amigo, não parou mais de sair filho, a mulher parecia um coelho. Não acha que quando você entregar alguma coisa para Deus, você perde. Porque Deus, Ele quer fazer multiplicar. Eu falei aqui no começo, a gente falou ontem à noite. Deixa eu dizer, quando você entrega uma semente para Deus e coloca na presença dEle, Ele nunca vai te devolver a mesma semente. Ela floresce, germina, floresce, cresce, dá frutos, no plural. Ela multiplica, ela não fica só, ela não retorna só. Ana não teve só Samuel e entregou a Deus. Ana tinha o filho da promessa, o sonho dela com Deus, que estava ungindo o rei de Israel. E mais uma penca de filho, que estava do lado dela, que é o Cana. Quando você entrega as coisas para Deus, você não fica sem. Porque Ele faz multiplicar na tua vida. Quantos estão entendendo nessa noite? Deixa eu te dar um outro segredo aqui. Abre aí Filipenses capítulo 2. Não, vamos. Filipenses 2:13. Vamos lá, volta para mim, 1 Samuel 16:13. Só para a gente ter dimensão, antes da gente ir para Filipenses. Volta para mim em Samuel, que eu não posso deixar de falar isso aqui não. Porque às vezes a gente acha que os sonhos que Deus nos dão são grandes. Mas eles são maiores do que o que a gente imagina. Deus nunca quer te dar algo para ser grande. Deus quer te dar algo para ser imenso. Deus nunca vai pegar a semente que você julgou de ajudar alguém, enterrar e esquecer. A coisa que você fez pelo reino de Deus, por um homem de Deus, por uma mulher de Deus. Deus nunca vai pegar essa semente e transformar ela em algo grande. Deus vai tornar essa semente algo extraordinário. Vocês lembram lá do Samuel que ungiu Saul como rei? Presta atenção. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Agora eu fico imaginando, mano. Aí tá lá Ana, Penina, as meninas tudo conversando. E aí, como é que vocês estão? E os seus filhos estão fazendo o que agora? Tá ali. Ele tem agora dois carneiros agora. E agora não, ele está cuidando de 2 fazendas. E Samuel, mulher, como é que tá? Rapaz, Samuel foi ali ungir Davi como rei agora, o novo rei de Israel. De novo? Quem foi Davi na história de Israel? Quem foi Davi na história do mundo? O sonho de Ana unge Davi a rei. Você imagina você dizendo assim, cara, imagina seu carro fazendo coisas extraordinárias para o reino de Deus, como um sonho. Porque se seu carro for um sonho de Deus, ele vai fazer coisas não grandes. Ele não vai fazer coisas para Deus, ele vai fazer coisas extraordinárias para Deus. Sua casa vai fazer coisas extraordinárias para Deus. Sua família vai fazer coisas extraordinárias para Deus. Você vai sentar para conversar, as pessoas vão dizer assim, e aí, como é que tá, cara, isso aqui e tal, e aquilo ali, e aquele outro. E você diz assim, rapaz, você não sabe de nada. E essas só são as coisas que nós sabemos. E as coisas que a gente não sabe que a gente faz para Deus. A Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que aquele que der um copo de água a um homem de Deus, receberá o galardão de profeta. Deus está dizendo assim, ó, se você ajudar um homem de Deus na tarefa dele, você vai receber o galardão dele. Se eu, por ajudar um homem de Deus com um copo d'água, recebo um galardão de um homem de Deus, recebo a recompensa de um homem de Deus, você imagina o que eu recebo de estar carregando esse camarada, de estar assando uma picanha para chamar ele para comer lá em casa,
de estar levando uma cesta básica para ele, de estar passando a madrugada orando por ele. Às vezes a gente faz coisas e os nossos sonhos faz coisas tão extraordinárias para Deus que a gente não tem noção. Tem um camarada extraordinário que eu admiro muito que chama Billy Graham. E quando você conversava com Billy Graham sobre a vida eterna, todo mundo diz assim: cara, quando eu morrer, a Bíblia deixa muito claro para nós que quando nós morrermos, nós vamos nos encontrar na glória eterna. A gente vai ver uns aos outros e vai conhecer uns aos outros. Um dia eu vou me encontrar com meu pai que faleceu, e a Bíblia diz isso, é muito claro. E a gente vai se conhecer quando a gente estiver lá. Esse vai ser o tema do nosso próximo estudo, hein? Você que tem curiosidade de saber na Bíblia onde é que ela está dizendo isso, como várias outras coisas, a gente vai mostrar na Bíblia tudo isso. Agora você imagina, eu tenho um sonho extraordinário. Quando eu chegar lá, eu quero encontrar com José, velho. Eu quero dizer assim: Senhor, me mostra José. Eu quero que o Senhor me leve até José. Porque eu quero chegar em José e dizer assim: cara, você inspirou a minha vida, bicho. Você, quando eu olhava as suas histórias na Bíblia, eu queria ser um homem melhor. Porque você passou por coisas que quando elas chegavam na minha vida, eu dizia assim: se José passou e deu conta, com Deus eu também dou conta de passar. E eu quero ver José. E aí Billy Graham, quando você perguntava para ele: quem é que você quer ver quando você chegar no céu? Ele dizia assim: eu quero ver a menininha que falou de Jesus para mim. Ele conta a história que um dia ele estava em um certo lugar e chegou um adolescente de uns 13, 14 anos e falou de Jesus para ele. E ela ficou com ele algum tempo e pregou a palavra para ele, falou de Jesus e foi embora. E ele nunca mais viu aquela menina na vida. E naquele dia, com aquela menininha, ele aceitou Jesus. E esse cara já levou mais de 1 milhão de almas a Cristo. Você sabe o que é alguém, através da pregação do Evangelho, já ter conseguido levar aos pés de Cristo, ao conhecimento da verdade que liberta 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas? Ele disse assim: quando eu chegar lá, eu quero conversar com aquela menininha e falar para ela assim: se você não pregou para mais ninguém na terra e só para mim, mais de 1 milhão de almas se curvaram ao Senhor por causa daquela sua atitude daquele dia. Às vezes a gente faz coisas tão pequenininhas para Deus. Você diz assim: não, mas eu só falei de Deus para uma pessoa, que falou de Deus para mais de 1 milhão de pessoas. Às vezes a gente acha que o que a gente faz é pequeno, que a forma como o nosso sonho serve a Deus é pequeno. Às vezes você acha que trazer uma garrafa de café, que os seus 10%, que a sua oferta, que a sua contribuição em ajudar aqui, só limpar a igreja, não... Você não sabe o que no reino de Deus isso está reverberando. E que diferença isso está fazendo na vida de muitas pessoas. Amém? Vamos para Filipenses 2:3. Paulo nos diz algo extraordinário. Paulo diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Porque Deus é quem opera em nós tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Portanto, é o próprio Deus quem garante a realização dos nossos sonhos. É Deus quem opera em nós. Quando você está aqui, vem um negócio da sua mente assim: cara, eu devia fazer isso aqui pelo reino de Deus. É Deus que está colocando em você. Não deixa Satanás abortar esse sonho. Coloca isso em prática, porque é Ele que coloca em você tanto o querer quanto o realizar. A vontade de fazer vem dele, é Ele que bota ela aí. A vontade de seu sonho servir a Ele, da tua vida servir a Ele, da tua empresa, do teu carro, do teu tempo servir a Ele, essa vontade vem dele. É Ele, é o Espírito Santo que está colocando no teu coração. Não deixa Satanás abortar. Amém? Agora deixa eu dizer um outro segredo para nós nessa noite, que é imprescindível para a gente ver os nossos sonhos realizados. Podemos ter percalços, podemos ter dificuldades, mas a perseverança é o grande trunfo dos que sonham.
José era considerado como o sonhador. Os irmãos de José falavam assim: lá vai o sonhador, vai sol, você é o sol, vai todo mundo aqui se curvar diante de você. Você é o sonhador. Você que vai construir uma igreja para 10 mil pessoas. Vai lá, sonhador. Um grande segredo de José era não desistir. Persiste, perseverança. Às vezes a gente passa por percalços na nossa vida que são necessários que a gente passe por eles para chegar onde Deus vai nos colocar. José passou pela solidão, pela tristeza, pelo desprezo. Passou pela prisão e na prisão ele aprendeu a administrar a escassez. O cara, quando foi colocado na prisão, ele se tornou o chefe da prisão. Quantas vezes você passa por uma dificuldade e você se acaba na dificuldade? José foi preso injustamente, passou por um problema que não precisava passar, foi preso injustamente. Sabe o que ele fez? Se tornou o melhor prisioneiro que tinha. Ajudava o carcereiro, de forma que o carcereiro deixava a prisão nas mãos de José e saía. E ele administrava até a cadeia. Coloca José num lugar extraordinário na casa de Potifar. O que José faz? Administra com a mesma maestria. Porque não importa se ele está vivendo dificuldade ou se ele está vivendo bonança. O que importa é quem era que estava com José em todos os lugares. Na direção do nosso sonho, a gente vai passar por bonanças e vai passar por dificuldades. E quando você começar a passar por dificuldades, você tem que entender que aquilo ali não é o fim. Mas é muito importante você entender que quando você começar a passar por bonanças, entenda que aquilo ainda não é o teu sonho. Olha o que José passa. José foi preso, vendido como escravo pelos seus irmãos. E aí agora José se encontra como escravo na casa de Potifar. De escravo ele passa a administrar as riquezas de Potifar. E aí agora, como administrador das riquezas, a Bíblia diz que Potifar não sabia de nada do que ele possuía, a não ser do que tinha na sua mesa. Potifar não sabia quanto gado ele tinha, quanto dinheiro ele tinha na conta, não sabia de nada. Quem sabia de quem administrava tudo era José. Vendia o que queria, comprava o que queria, e a riqueza de Potifar só prosperava, porque Deus era com José. Tudo que José colocava a mão prosperava. Só que muitas pessoas chegam no lugar que José chegou e dizem assim: é meu sonho realizado, velho. Sou funcionário do cara rico, tenho tudo na minha mão, estou vivendo uma vida melhor do que quando eu estava na casa do meu pai. Mas entenda, vai chegar coisa boa na tua vida. Não se contente com a coisa boa, porque Deus não quer te dar uma coisa boa. Deus quer te dar o sonho que Ele sonhou junto com você, para você. Às vezes você está ali sonhando o sonho que Deus te deu, e aí chega um pé rapado e você diz: esse aqui é o marido que Deus me deu. Ei! Não, mas tem muito tempo, eu já estou naquele versículo: aquele que vier a mim, de forma alguma eu já lançarei fora. Não perca seu sonho por causa do lugar bom que você está. Entenda, o seu sonho vai chegar. Não aceite qualquer coisa porque está demorando. Persista, seja perseverante. Abre Lucas. A gente já leu Lucas 21:19? Abre aí para mim. A perseverança é o segredo da vitória. A perseverança é o segredo da vitória. As pessoas que concretizaram seus sonhos, eles tiveram como a perseverança seu maior aliado. Olha só. E perseverando que vocês obterão a vida. É perseverando. Não desista, não desanime. Abre Gênesis 40, versículo 14. José sempre alimentava de esperança o seu coração.
Abre para mim, Gênesis 40, 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Próximo versículo. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Sabe o que José está fazendo aqui? Não desistindo. José passou pela prisão, José passou pela casa de Faraó, de Potifar, passou por um lugar bom, foi jogado ali na prisão, sem merecer estar naquele lugar. Mas lá na prisão ele nunca desistiu do seu sonho. Mesmo diante da dificuldade, ele dizia: ei, não esquece de mim não. Eu estou aqui, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu não vou morrer aqui nessa dificuldade não. Deus não me trouxe aqui para morrer, eu tenho um sonho. E ele vai se realizar. José não desistiu. José perseverou até o fim. Abre para mim o 41, 9. Do mesmo Gênesis. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Próximo. Certa vez o Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele o nosso sonho, e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. E fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. E Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de ser barbeado e trocado de roupa, apresentou-se a Faraó. E Faraó disse: José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Segura aí nesse versículo. Às vezes você vai passar por dificuldades, e você vai passar por tristezas na sua vida. E um dia Deus vai olhar para você e dizer assim: chega de tristeza, chega de dificuldade, chega dessa prisão. Chegou a hora de eu realizar esse sonho. E vai ter gente perto de você que vai olhar para você e vai dizer assim: ó, eu ouvi que você é capaz. E nessa hora, cara, é um momento muito importante da sua vida. E nessa hora é um momento muito importante da realização do seu sonho. Porque é nessa hora aonde você precisa virar para essa pessoa e falar o que José falou. Coloca os próximos versículos para mim, por favor. O 16. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Vai chegar um momento na sua vida em que os seus sonhos vão começar a se tornar realidade. E vai ter gente que vai falar para você assim: rapaz, você é capaz, você dá conta mesmo, você é grande mesmo, porque está crescendo essa empresa, está melhorando essa família, está dando certo. E você tem que virar e dizer assim: eu não, mas eu tenho um Deus que vem andando comigo por uns caminhos estranhos, umas cavernas, umas prisões, uma mulher louca dando em cima da gente. Mas esse Deus me trouxe até aqui. E se Ele me trouxe até aqui, Ele vai realizar o meu sonho. Esse Deus que eu sirvo, Ele interpreta sonhos, Faraó. Esse Deus que eu sirvo, Ele cura feridas, Ele transforma vidas, Ele restaura as coisas quebradas. Esse Deus que eu sirvo, Ele faz coisas extraordinárias.
E Ele está aqui nessa noite, porque Ele quer realizar os nossos sonhos. Fica de pé nessa noite, eu quero orar por você. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Nessa noite, nunca desista dos seus sonhos. Abraham Lincoln só conseguiu ser presidente dos Estados Unidos depois de 7 tentativas fracassadas. 7 tentativas fracassadas. Mas ele se tornou o presidente mais extraordinário da história dos Estados Unidos. Se você chegar hoje nos Estados Unidos e dizer assim, qual foi o presidente que fez a diferença nesse país, as pessoas vão te dizer Abraham Lincoln. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Abre para mim 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. A persistência, a perseverança é o seu maior aliado. O dia está chegando e eu vou... 2 Coríntios 1, 19. Nunca devemos desistir dos nossos sonhos, porque a realização e a concretização dos nossos sonhos tem o sim de Deus por meio de Cristo Jesus. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim, e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Próximo versículo. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém, e pronunciado por nós para a glória de Deus. Você pode dizer nessa noite, por ele o sim. Fale nessa noite, por ele o sim, e por meio dele o amém.
Por Ele o sim, e por meio dele o amém. É por Ele e por Ele que são todas as coisas. Seu sonho vai te realizar pelo sim dele. E quando o sonho se realizar, é para Ele o nosso amém. É por Ele, é tudo por Ele. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos vocês. Glória a Deus! Você devia se alegrar.